Bom, pessoal, estamos aí de volta. Vou fazer primeiro a chamada aí, depois continuamos. Atenção, então. Deixa eu ver aqui entrar. Edgar, Presente. ok. Continuando aqui. Eric, Esther, Ezequiel, Presente. ok. Guilherme, Presente. ok. Gustavo, Presente, professor. ok. Hudson, João Paulo, Presente, professor. João Paulo, presente. ok. João Victor, Ele respondeu no chat, professor. Ele e a Esther. ok. Já vi agora, vou colocar. Tá bom. José Inácio, Presente. ok. Laura, Presente, professor. ok. Lucas Mateus, Presente, professor. ok. Luiz Henrique, Presente, professor. ok. Mateus Dias, Presente. ok. Natália, Presente. ok. Pedro Gabriel, acho que não entrou ainda. Pedro Victor Campos, Presente. ok. Pedro Victor de Oliveira, Presente, professor. ok. Keren, Presente. ok. Tátila, Presente. ok. Victor Augusto, tem. Vinícius Gonçalves, Presente, professor. ok. Vitor Cavalcante, Presente. ok. Cássio, não apareceu. Professor, tô aqui, Cássio, presente. Ah, Cássio, você não viu no primeiro horário também, né, Cássio? Não vim, professor. Eu dei bobeira aqui, achei que era 1 hora. Aí, a hora que eu fui ver, já tinha passado a hora de entrar. Ah, tá bom. Ok, então vamos lá. Vamos continuar então. Vou colocar aqui na Professor, tela. Oi. o senhor marcou minha presença? É porque eu falei presente, só que depois que eu fui perceber que meu fone de ouvido aqui estava desligado. Eu não sei se o senhor Ah, marcou minha tá. presença. Ah, Pedro não vi. Nabuco? Entendi. É, Pedro, né? pois é, você me chamou, eu habilitei o microfone, falei, e depois que eu fui parar para pensar que o fone estava desligado. Isso, Pedro Nabuco. Bem, você lembra porque não ouvi nada mesmo. Isso é bom. Pedro Nabuco, ok, agora está presente. Obrigado, professor, desculpa aí. Tá. Hudson, por acaso, entrou? Acho que não entrou ainda. Bom, depois deverá entrar. Vamos lá, então, vou colocar aqui na tela para continuar
ver algumas definições mais sobre a deslocabilidade. Então, algumas definições aqui sobre, primeiro, estrutura indeslocável. Então, no método dos deslocamentos, a gente divide em dois tipos de estruturas. Isso aí vocês vão ver nas normas, nos outros livros, especialmente em normas, eles se referem muito em relação a isso aí, né? A estrutura deslocável e estrutura indeslocável. Indeslocável não significa que não tenha deslocamento nenhum, ele está só relacionado praticamente com as translações dos nós. Certo? Então, uma estrutura indeslocável é quando nenhum dos seus nós apresenta deslocamentos lineares. Então, mas pode ter rotações, né? Mas não tem deslocamentos lineares. Essa aí é uma estrutura indeslocável. Ou seja, aquelas estruturas que têm deslocabilidade externa igual a zero são estruturas indeslocáveis, certo? Nós podemos concluir dessa forma aí. Então, isso aqui que caracteriza uma estrutura indeslocável. São estruturas que vão estar sujeitas apenas a rotações nos nós, né? Não tem translações. Exemplo, esse aqui. Agora podemos fazer essa análise já, quem quiser também pode fazer pela fórmula e tal. Analisando os nós, por exemplo, esse nó aqui do engaste não tem deslocamento linear, esse apoio aqui de baixo, né? O apoio fixo também não tem. Aí é interessante agora ir, já que tenho essas duas barras ligadas aqui nesse ponto aqui, nesse nó interno, cujas extremidades dessas barras estão fixas, então concluímos que esse nó também é um nó fixo, né? Não tem deslocamento linear. E, consequentemente, esse apoio móvel, esse nó, né, onde está situado no apoio móvel, também não vai ter deslocamento linear. Embora parecesse agora, né? Olha, mas é um apoio, mas olhando aqui para trás, para a esquerda, né, a gente vê que essas duas barras que estão ligadas até o engaste, eles vão impedir o deslocamento linear na horizontal. E na vertical, o próprio apoio. Então, sempre temos que ir fazendo essa análise aí, né? Se eu tenho já como garantir, ou como saber com certeza que um nó não tem deslocamento, eu já vou, né, indicando que já está travado, como esse nó aqui, por exemplo. Não tem deslocamento linear, portanto, nesse apoio aqui do balanço, também não vai ter deslocamento linear. Só vai ter deslocabilidade interna, que seria igual a 1, travo esse nó interno com a chapa e a deslocabilidade externa igual a 0. Então, esse aqui é uma estrutura, é um exemplo, né, de estrutura indeslocável. E o que é estrutura deslocável? É quando não acontecer esse primeiro caso, né? Se um dos nós, pelo menos, apresentar um deslocamento linear, aí já a estrutura é considerada uma estrutura deslocável. Essa estrutura aqui, por exemplo, né, que vimos parecida com a anterior, um pouco antes, só que aqui tem um balanço, tá, é um pouquinho diferente, mas se for analisar, né, a gente for analisando, esse nó não tem deslocamento linear, e no já aparece a extremidade, a gente vê que esse aqui é um apoio móvel. E nessa direção não tem nada que possa impedir um deslocamento na horizontal. Então seria necessário colocar aqui um apoio móvel, né, fictício, na horizontal. Ele tem dois balanços, essa estrutura aqui, né? Tem um, e aqui desse outro lado também. Reparem sempre que a gente tem que travar os nós. Não posso colocar esse apoio, é um erro comum. Deixa eu colocar aqui como um exemplo que não tem que ser feito. Às vezes o aluno ele coloca aqui, né, o travamento. Ele coloca aqui. Não estou conseguindo mexer. Aí. Certo? Ele está errado porque está travando um nó que não é nó, né? Então,
Se você trabalha isso aí, está sendo incoerente, a não ser que você faça com que esse ponto aqui seja um nó também, mas isso aí não é conveniente, né? Porque, como eu já disse, vai introduzir mais nós, portanto, mais incógnitas. Que todos os travamentos que nós vamos estar vendo agora, que estamos travando, né, todos os deslocamentos, no final desse capítulo nós vamos ver que eles já vão ser as incógnitas, né? No método de deslocamentos vão ser as incógnitas. Então, se você criar mais nós, vai introduzir mais incógnitas. Então, essa aqui está a forma de fazer errado, né? Então, vou apagar aqui, só coloquei para indicar que não posso colocar aí, se não for não. Bom, aqui deslocabilidade interna seria 1, a externa 1. Então, basta que tenha um grau de deslocabilidade externa, aí ele já passa a ser estrutura deslocável. Ou seja, se a deslocabilidade externa for diferente de zero, aí já é uma estrutura deslocável. Se a gente for ver aí no nosso universo de estruturas, né? Estruturas reais, estou falando, a maioria são estruturas deslocáveis. Um prédio qualquer, uma estrutura qualquer, praticamente são estruturas deslocáveis. Dificilmente você vai achar, são poucas, né, estruturas indeslocáveis. Vigas, provavelmente pontes, tal, algumas pontes são indeslocáveis, mas prédios, outros tipos de estruturas vão ser deslocáveis na maioria dos casos, certo? Bom, outra definição aqui. Estrutura isogeométrica. Assim como no método dos esforços, né, a gente tem as duas estruturas, né, as estruturas isostáticas e as estruturas hiperestáticas. As isostáticas a gente só resolve sem precisar nada mais do que as equações de equilíbrio a gente consegue resolver. As hiperestáticas, como vocês todos já sabem, né, precisa de outras equações, né, os conceitos da energia de formação, e para resolver a gente precisa saber bem resolver estruturas isostáticas. Mas elas são a base das estruturas, hiperestáticas são as isostáticas, né? A gente resolve uma estrutura hiperestática com várias estruturas isostáticas, dependendo do grau. Aqui nós vamos ter, então, estruturas isogeométricas e hipergeométricas. O que seria uma estrutura isogeométrica? É quando é possível determinar de forma geométrica os deslocamentos dos seus nós. O que significa esse termo geometricamente? Geometricamente está relacionado com não geometria normal que a gente conhece, não está relacionado em termos de vínculos, né? Por exemplo, nesse apoio fixo aqui, eu sei que tipos de deslocamentos ocorrem, né? Por exemplo, na vertical e na horizontal, o deslocamento é zero. Então, estou fazendo uma determinação geométrica dos deslocamentos nesse apoio. Já a rotação é uma incógnita. Tem alguém entrando aqui? Certo. Então, se eu conseguir determinar de forma geométrica os deslocamentos, né, dos nós, aí essa estrutura passa a ser uma estrutura isogeométrica. Exemplo, para entender bem. Essa aqui, por exemplo, é uma estrutura isogeométrica. É só olhar aqui, por exemplo, no nó 1, tem dois nós, né? Nó 1, nó 2. Se a gente for olhar no apoio 1, que é o engaste, dá para saber quais são os deslocamentos nesse apoio, nesse nó. O deslocamento horizontal, vertical e a rotação são zero, pela característica do vínculo que está nesse nó. Então, estou determinando geometricamente os deslocamentos desse nó. Então, todos eles zero. Então, calculei sem fazer, aliás, determinei sem fazer nenhum cálculo. Certo? No nó 2, ocorre a mesma coisa. Já sabemos
que nesse nó 2 também os deslocamentos, todos eles são nulos, né? São zero. Então, tem mais outro nó? Não tem. Então, a gente determinou todos os deslocamentos dos nós sem precisar fazer um cálculo. Então, essa estrutura é uma estrutura isogeométrica. Outro tipo de estrutura, vocês poderão ver, ou se vocês quiserem me apresentar como exemplo, não vão encontrar uma estrutura real, como essa aqui, estou dizendo, né? Que seja isogeométrica. Só tem essa aqui, isogeométrica. Não tem outra. Por isso que esse tipo de barra que a gente está observando aqui é a base do método dos deslocamentos. Nós vamos trabalhar com essa barra aqui. Uma barra bem gastada. E, em alguns casos, nós vamos trabalhar também com a barra com engaste e um apoio rotulado na outra extremidade, que muitas vezes aparece numa estrutura, e para a gente diminuir também o número de encontros, a gente também trabalha com essa barra. Ou seja, uma barra com engaste desse tipo aqui, ó. Engaste e um apoio rotulado. Pode ser fixo ou móvel, tanto faz, né? Porque só estaria faltando travar a rotação. Essa aqui não é mais uma estrutura isogeométrica, porque, olhem aqui, no nó 1 tudo bem, a gente determina todos os deslocamentos, que são zero. No apoio 2, ou no nó 2, né? O deslocamento vertical e horizontal são zero. Mas a rotação a gente não sabe quanto vale, porque esse apoio permite a rotação. Seria necessário calcular, tal, então não dá para determinar geometricamente todos os deslocamentos, só alguns deles, só 2. A rotação não tem como saber quanto vale, certo? Ele tem essa rotação, só dá para calcular tudo mais, mas só que nós não sabemos nesse momento aqui, né? Não dá para determinar da mesma forma que a gente faz com esse engaste aqui no nó 1. Quase que é uma estrutura isogeométrica. Por isso que a gente usa esse tipo de barra também. Junto com essa bem engastada, a gente também obtém as fórmulas, tudo para esse caso aqui. Então, se vocês procurarem, não vão achar mais outra estrutura isogeométrica além desse aqui. Então, isso aí traz uma grande vantagem ao método dos deslocamentos, em relação ao método dos esforços, porque no método dos esforços, as isostáticas não era uma, né? Eram muitas. Embora as hiperestáticas forem também em um número muito maior, né? As hiperestáticas a gente considera 95% ou mais, né? São hiperestáticas, os restantes são isostáticas, mas esse pequeno percentual são muitas também. Porque no caso das estruturas hiperestáticas, elas têm graus, né? Tem grau 1, 2, 3, 4 e tal. As estruturas hiperestáticas de grau 0 seriam as isostáticas, né? Então, daí a gente já vê que as estruturas hiperestáticas é um número muito maior. E aqui também muito mais ainda, né? As estruturas isogeométricas é uma só. Todas as demais são hipergeométricas. Não tem mais outra. Agora, sempre tem que analisar uma estrutura, por exemplo, estamos analisando aqui pelo método dos esforços, né, em termos de deslocamentos. Se fôssemos analisar em termos do método dos esforços, tem um entrando aqui. Esse aqui é uma estrutura hiperestática de grau 3. Esse aqui já é uma estrutura hiperestática de grau 1. Então, dependendo de que lado a gente vai ver, né, a estrutura, de que lado, com que método que a gente vai resolver, ela tem um determinado número de encontros. Bem, então, o que nós temos que fazer? Igual que no método do esforço, nós vamos tornar a estrutura isogeométrica, assim como no método do esforço, né, a gente tornava a estrutura hiperestática, é uma estrutura isostática, né? Tirando algumas barras vinculares. E aí ela tornava uma estrutura isostática, que era chamada de sistema principal, e a gente utilizava ela para resolver a estrutura hiperestática.
aqui nós vamos fazer uma coisa parecida. Nós vamos ter a estrutura hipergeométrica, nós vamos travar todos os nós de tal forma que ela fique ou completamente isogeométrica ou parcialmente isogeométrica. Isso aí a gente consegue de forma artificial, né? Colocando as chapas e os apoios fictícios, a gente consegue tornar isso. Então, disso aqui nós podemos chegar a uma fórmula, né, para poder calcular o grau de hipergeometria. Então, a parte da hipergeometria está relacionada sempre com deslocamentos, né? Então, o que seria o grau de hipergeometria? Seria dado pelo número de deslocamentos dos nós da estrutura. Então, se eu olhar uma estrutura qualquer, eu vou ver todos os nós. Se esses nós têm deslocamentos, esses deslocamentos que eles têm são as incógnitas, né? Se aqui olhar, por exemplo, aqui no nó central, que tem uma rotação. Nas extremidades também tem rotações livres, certo? Além disso aí, eu tenho que colocar um apoio fictício ainda aqui para travar os deslocamentos lineares. Então, seria 1, 2, 3, 4 graus, teria esse aqui de hipergeometria. É só isso aí, é só travar os deslocamentos lineares e as rotações. Então, o grau de hipergeometria é dado pelo número de deslocamentos dos nós da estrutura. E como que a gente pode calcular isso aí? Usando essa fórmula aqui, né? Porque como que eu vou saber quantos deslocamentos tem uma estrutura? Pela deslocabilidade interna, a externa e pelo número de apoios rotulados externos. Esse AR vai ser o número de apoios rotulados externos, sempre tem que ser da extremidade. Se for um apoio rotulado interno, não, tem que ser externo. Essa aqui é a parte mais importante, certo? Essa parte aqui. Então, os rotulados seriam, pode ser apoio fixo, pode ser apoio móvel, qualquer um deles. Como nós já sabemos calcular a deslocabilidade interna, externa, os apoios rotulados, agora nós vamos fazer alguns exemplos para mostrar isso aí. Mas, basicamente, é isso aí. Nem precisaria de fórmula, né? A fórmula ajuda também, mas o que a gente tem que fazer é análise. Aqui, um exemplo aqui, posso ver, por exemplo, aqui, né? Tem uma rotação, tem outra, 3 rotações aqui, né? Nos 3 nós. Translações não tem. Está vendo? Ele está travado. Então, o grau de hipergeometria vai ser 3 aqui. Porque eu tenho que trabalhar apenas essas rotações desses nós aqui que estão livres. Então, uma chapa, mais eu teria que colocar aqui uma chapa aqui, né? Vou colocar uma e aqui outra, 2. Mais a do deslocabilidade interna dá 3. Com isso aí, olhem aqui, o que vai acontecer com as barras? Todas elas ficam bem gastadas, porque essa chapinha aqui, como ela impede a rotação, ele vai funcionar como um engaste. Só que não é engaste numa direção só, serve para essa barra que está à esquerda, que está à direita, que é a barra que está abaixo dela também. E nesses outros apoios, colocando essas outras chapinhas, também essas barras vão se tornar barras bem gastadas. Todas elas vão ficar dessa forma. Ué, se todas as barras são desse formato, a estrutura, essa aqui passa a ser uma estrutura isogeométrica. Só que obtida artificialmente, né? Colocando essas chapinhas aí, a gente torna a estrutura isogeométrica. Então, esse número de travamentos vai ser o número de incógnitas, que vai ser o grau de hipergeometria, certo? E assim por diante, nós podemos analisar outras estruturas também. Vamos ver alguns exemplos aqui. Podemos agora aplicar isso aí a qualquer exemplo. A única estrutura isométrica, então, é essa aqui, as demais são hipergeométricas. Dentro dessas estruturas hipergeométricas, algumas, se a gente for olhar pelo método de esforço, algumas são isostáticas, outras são hiperestáticas. Ele resolve, pelo método de deslocamentos, da mesma forma, todas as estruturas. Podem ser isostáticas, podem ser hiperestáticas.
a única estrutura que não é necessário aplicar o método dos deslocamentos é para essa estrutura, que é isogeométrica. Ela já está calculada por si só. Bem, o que nós vamos ver então agora? Vamos fazer alguns exemplos do cálculo do grau de hipergeometria, mas como vocês podem ver, nada mais é o cálculo das deslocabilidades interna e externa e o número de apoios rotulados externos. Por que razão? Porque a gente tem que travar as rotações dos nós rotulados externos, porque senão eles vão estar com rotação. Certo? E isso aí, deslocabilidade interna, ele não trava, só trava as rotações dos nós internos. Dos externos, a gente vai travar usando essa parte aqui, né? Apoios rotulados externos. Isso aí serve, então, só para os apoios rotulados externos. Então, exemplo, aqui, vou calcular primeiro a deslocabilidade interna, seria 1, né? Esse aqui. Deslocabilidade externa não tem, se vocês olharem aqui, nessa direção está tudo travado pelo engaste, na vertical aqui por essa barra, e, portanto, esse apoio móvel também vai estar travado. Não tem deslocabilidade externa essa estrutura. Mas aí eu preciso travar ainda as rotações dos nós externos, que seria esse aqui 1, e esse outro aqui 2. Então, o AR é 2, que são 2 apoios rotulados externos. O grau total, 1 mais 2, dá 3. Só que esse caso aqui, para resolver essa estrutura, nós vamos precisar, então, 3 equações, porque isso aqui é o número de incômodos, aí vai dar 3 equações com 3 incômodos, e aí a gente vai resolver. Só que, em termos práticos, para nós, é mais vantajoso usar o grau de hipergeometria reduzido. O que vai ser o grau de hipergeometria reduzido? Ele vai ser dado apenas pela deslocabilidade interna mais a externa. Os apoios rotulados externos nós vamos deixar livres. E para isso, claro, aí nós vamos usar esse outro tipo de barra, né? Que seria dessa forma, né? Se estaria engaçado aqui, na outra extremidade seria apoio fixo, desse outra barra seria apoio móvel. Então, nós usaríamos aqui esse tipo de barra também. Para quê? Para ter um grau de hipergeometria menor. Então, se aqui, nesse exemplo, não travar os nós rotulados externos, o grau de hipergeometria reduzido vai ser 1 só. Vai ser dado pela deslocabilidade interna mais a externa. Então, daria 1 mais 0, daria 1. Só precisaria travar esse nó. A estrutura não fica totalmente isogeométrica, mas calculando, né, os fatores de forma e de carga que nós vamos ver logo depois desse capítulo, para esse tipo de barras, ou seja, barras com engaste e apoio, nós vamos poder usar um grau menor de incógnitas para resolver a estrutura sem problema nenhum. Então, de 3 equações, passaria para uma equação. Então, teríamos uma vantagem, né, em relação a usar o grau de hipergeometria reduzida. E nós vamos fazer isso aí, certo? Trabalhar sempre que possível com um grau de hipergeometria reduzido. Vamos ver outro exemplo aqui desse cálculo aí. Vamos ir calculando agora os dois, né? Aqui não foi colocado, mas o grau total seria 3 aqui, né? Se você calcular, o grau de hipergeometria total seria 3. Por que 3? Porque eu vou precisar trabalhar esses nós externos também, porque senão as barras não vão ser todas bem gastadas. Então, se eu trabalhar ainda esses dois nós aqui, aí vai ser, o grau de hipergeometria vai ser 3, ou seja, a soma de todos esses aqui, né? Interna mais externa mais o apoio rotulado externo, dá 3. Mas se eu usar o reduzido é 1, fica muito mais fácil resolver com 1 grau. Vai dar
uma equação com uma incógnita só, né? Outro exemplo aqui. Olhando a estrutura. Professor, Oi? Professor, não compreendi esse final aí que o senhor falou. Ah, pois não. Que parte? Essa que o senhor falou, que o senhor colocou D igual a 3, depois falou que é igual a 1. Que D... entendi. O total, você tem que somar esses três aqui. Interna, deslocada interna, mais a externa, mais apoios rotulados. E a Esse é o grau reduzida total. é só a interna, né? Isso. Esse aqui é a fórmula para total. Que seria, aí ele vai ficar, todas as barras vão ficar desse jeito aqui. Quando a gente usa o grau de geometria reduzido, né, algumas barras vão ficar bem engastadas e algumas com engaste e um apoio rotulado. A vantagem de usar o grau de geometria reduzida é que vai ter um número menor de incógnitas, né? Olhem aqui, de 3 vai passar a 1. E nós vamos chegar aos mesmos resultados, não é que vai ser diferente, né? Ou seja, é muito melhor resolver uma equação com uma incógnita do que 3 equações com 3 incógnitas, né? Se a gente vai chegar no mesmo resultado, então é melhor usar o grau. Mas para isso aí a gente vai ter que deduzir as fórmulas para esse outro tipo de barra também. Isso aí nós vamos ver no próximo capítulo. Nós vamos estudar, né, os dois tipos de barras. Então, a barra bem engaçada e barra com engaste e apoio. Ok? Ok, professor, obrigado. Nada. Bom, então agora esse exemplo aqui, uma estrutura com engaste e um apoio móvel aqui. Né? Sempre temos que ir analisando todos os nós, não se esqueçam isso aí. Tá? Então, primeiro a deslocabilidade interna. Trabalhei esses dois nós aqui. Esse e esse aqui. Então, deslocabilidade interna, 2. Isso aí é o mais... A deslocabilidade interna é mais... Parece ser mais fácil, mas a outra também é fácil, só ir analisando. Se a gente for analisando os deslocamentos lineares, esse não tem deslocamento linear. Você pode depois fazer como exercício aí, pela fórmula, né? Você vai chegar a 2 aí. Não tem deslocamento linear, aí vou nesse outro apoio. Esse aqui permite na horizontal, você está vendo? É um apoio móvel. Então, colocaria esse apoio fictício aqui, que está tracejado, certo? Para impedir o deslocamento na vertical. Porque na horizontal, ele está travado pelo próprio apoio aqui, né? Que impede na horizontal. Mas na vertical ele é livre. Então, por isso foi colocado esse apoio. Continuo aqui. Esse não tem deslocamento linear na vertical. Ele não tem nada segurando aqui na vertical. Então, colocaria esse outro apoio aqui, fictício, para impedir o deslocamento vertical. Logo, esse apoio agora ficou fixo. Na horizontal, por causa do engaste, né, ligando por essa barra, e na vertical, por causa dessa barra ligada ao apoio fictício, que agora já está travado. Então, foi necessário colocar essas duas chapas para a interna. Essa outra chapinha, porque é um apoio rotulado externo. Reparem, coloquei um outro tipo de chapinha, que está tracejado, né? Que isso aqui a gente vai eliminar para poder reduzir o número de incógnitas. Então, se eu contar aqui, vai ter um total 1, 2, 3 chapas e 2 apoios. Daria 5 graus de geometria. Que é dado 2 pela deslocabilidade interna, 2 para a externa, esses 2 apoios fictícios, e 1 do apoio rotulado externo, que é esse caso aqui. Total 5. Agora, se você reparar, toda a barra ficaria bem gastada. Ó. Essa barra bem gastada, bem gastada, bem gastada. Aí usaria 5 graus, né? Vai dar 5 equações com 5 incógnitas. Se eu usar o grau de hipergeometria reduzida, eu vou dispensar a chapa do apoio rotulado externo, essa chapinha aqui. Aí vai reduzir para quanto? Para 4. Aqui tivemos um desconto um pouquinho menor, mas é alguma coisa, né? De 5 cai para 4. Em alguns vai cair de 3 para 1, tá? Sempre é mais vantajoso um número menor, claro. Outro exemplo aqui.
A deslocabilidade interna seria só um, reparem aqui, só tem esse apoio. São dois nós internos, lembrem, a rótula também é um nó interno, só que como tem uma observação, né, na deslocabilidade interna, quando for rótula, a gente não trava a rótula, deixa livre, senão, se a gente travar, ele vai acabar sendo igual que um outro nó. E a rótula não é como um outro nó, porque a característica dela é que ele permite a rotação naquele ponto, né? Então, não podemos trabalhar por esse motivo a rótula. Então, a deslocabilidade interna seria só um, trabalhando esse nó interno. Bom, deslocabilidade externa. Aqui embaixo um apoio fixo, não tem deslocamento linear. Nesse outro nó é um engaste, também não tem. Na horizontal, esse nó, ou esse nó onde está a rótula, tem deslocamento linear, né? Na horizontal. Na vertical eles não tem problema, por causa das barras. Mas na horizontal tem. Então aí seria necessário colocar esse apoio aqui, para impedir o deslocamento horizontal. Aí ele vai travar esse nó e o nó da rótula também. Outra opção seria colocar também esse apoio móvel, fictício, na rótula. Colocando assim, olha, vou desenhar aqui. É uma alternativa, né? Você pode usar às vezes isso aqui, né? Colocar o apoio aqui. Ele também, ele não está errado, é uma outra opção. Aí você travaria aqui. Aí você tira esse outro aqui, claro. Certo? Então tem duas opções, ou colocar nesse ponto, ou colocar na rótula. Vou deixar assim para não travar duas vezes, né? Então, aí se a gente contar, claro, esse apoio rotulado externo, preciso travar também, e o engaste não precisa. Então, se eu contar aqui, 1, 2, 3 é o grau de geometria total, que é a soma da interna mais externa mais apoio rotulado. Soma os travamentos, né? E a reduzida seria com essa barra tirando essa chapa aqui do apoio fixo, né? Deixar livre. Aí vai ficar uma barra com engaste e apoio. Essa barra horizontal, engaste, apoio. Essa rótula aqui, ligada a essa barra vertical, ele vai se comportar como um apoio rotulado aqui, certo? Então, como a barra não tem, ela é inextensível, ele vai funcionar como um apoio móvel aqui, né? Então, vai ser uma barra com engaste e apoio. Aqui também na vertical, mesma coisa, engaste e apoio. Aí o apoio vai ser agora a outra barra. O grau, então, cai de 3 para 2 aqui. 3 equações com 3 incógnitas. É melhor resolver duas com duas incógnitas, né? Um pouquinho menos trabalhoso, podemos dizer assim. Outro exemplo. Vou fazer com vocês esse aqui, para testar aí se está assimilando. Claro, alguns já sabem, mas vamos ver aqui. Quanto vale a deslocabilidade interna? Acho que é 1, professor. Qual seria aqui? Professor. Ai. Não, na verdade, não, acho que não tem. Interna, não. Teríamos um nó interno, mas como esse nó interno é uma rótula, né? Olhem aqui. E como a gente sabe, a rótula a gente não trava, né? Então, do ponto de vista das nossas fórmulas, a deslocabilidade interna seria 0. Certo? Seria 0. Ok? Então, não teria por enquanto, mas não acabou ainda. Agora, a deslocabilidade externa. Tem alguns problemas, algumas estruturinhas que tem que analisar cuidadosamente, né? Não é ir colocando. Algumas são mais simples, algumas você tem que parar um pouquinho para Externa é 1, né, professor? A deslocabilidade externa seria 1. Aonde colocaríamos? É 1, tá certo. Nesse apoio aqui, é o apoio móvel. Aqui? Isso. Não.
Quantos nós tem essa estrutura aí? Pergunto para vocês. 3 nós. 3 nós. Qual desses nós tem deslocamento linear? A rótula. A rótula. Na rótula, isso mesmo. Reparem que se você calcular uma carguinha aqui, essa rótula ela não vai ir para baixo? Vai, ué, Sim, porque sim. ele permite a rotação. As duas chapas, as duas barras que estão à esquerda e à direita da rótula, eles vão girar, não é isso? Fácil perceber isso aí. Então, essa rótula aqui, ele tem um deslocamento linear na vertical. Na horizontal está ok, mas na vertical tem. Então, o que a gente tem que fazer? Tem que colocar aqui um apoio, né? Então, seria um apoio, vou colocar aqui. Vamos se travando aos poucos. O segredo, podemos dizer assim, que é um segredo, né? Ir travando, e à medida ver o que sobra depois, né? Aqui seria então um apoio. Tem que ser móvel, não podemos esquecer, né? O apoio móvel. Isso. Vamos sempre colocar com outro corrente de caneta. Bom, travei isso aí. Apoios rotulados externos. 1. Fácil de ver aí, né? É. Igual a 1. Esse aqui o externo, claro, tirar no balanço, o balanço já sabemos que não existe. 1. Certo? Aí agora pergunta aqui, quanto vale a deslocabilidade total? Aqui, deixa eu colocar já, nós vamos precisar, devido ao apoio rotulado externo, né? Colocaremos uma chapinha também para completar, né? Bem. Então, deslocabilidade, o grau de pediometria total seria 2, né? Se eu somar aqui tudo, dá 2. Certo? 2. E o reduzido? Só 1, professor. Só 1, ou seja, seria sem isso aqui. Certo? Só que aí, isso aí vai nos levar a um erro. Por quê? Reparem agora, se eu tirar essa chapa do apoio externo, aqui tem uma barra com engaste e um apoio. Então, ok. Aqui, agora, essa outra barra vai ficar bem apoiada. Não temos essa barra aqui, nós não vamos ter. No método de deslocamentos para resolver, só tem vai ter esses 2 tipos de barras na estrutura. Ou vai ser bem engastada, ou vai ser com engaste e um apoio. Então, aqui não tem como usar o grau de pediometria reduzido, certo? Nós vamos precisar manter essa chapinha aqui para poder resolver. Então, se eu manter ela aqui, certo? Aí sim, aqui vou ter como aplicar, porque é engaste e apoio. Certo? Aqui também vai ficar engaste e apoio. Então, o reduzido não poderia aplicar, né? Senão levaria a esse tipo de barra aqui birrotulada e não vai poder aplicar o método, certo? Então, esses são casos excepcionais, assim como no método esforço, né? Tinha às vezes algumas estruturas que aparentemente eram isostáticos e não eram, né? Tem os casos excepcionais que a gente vê também. Então, esses casos, como que a gente resolve? Observando, né? As barras, todas elas têm que ser ou bem engastadas ou com engaste e apoio. Se houver uma barra desse tipo assim, ou essa aqui não tem fatores de forma e de carga que nós vamos ver daqui a pouco, se der tempinho, uma parte pelo menos. Esse tipo de barras nós não temos, não podemos ter na estrutura. Tem que ser ou bem engastada ou engaste e apoio. Aqui, por exemplo, ó, essa aqui é bem engastada, ok.
Esse aqui é engaste e apoio, ok. Aqui, engaste e apoio, ok. Dá para aplicar. Certo? Então, no mínimo, tem que ter esse tipo de barra. Barra apoio, apoio, não vai ter. Não vamos poder aplicar aí. Então, isso aqui teria que ser mantido esse engaste aí. Certo? Então, não tem como usar o grau de pediometria reduzido aqui por esse pequeno problema. Certo? Mas ficaria desse jeito aqui, então. Vou tirar isso aqui para que já está aqui embaixo, né? Certo? Então, sempre muita observação aí na hora de fazer os cálculos. Esse aqui, vamos eliminar, vamos dizer assim. Porque não vai nos levar a um cálculo correto, né? Não vai poder ser aplicado esse tipo de barra. Esse aqui seria, então, o grau D igual a 2. Reduzido, não dá para aplicar. Certo? Alguma pergunta mais? Podemos agora, então, ver os outros exercícios, só para praticar um pouquinho. Nós já mostramos como calcular, observar alguns casos especiais. Aqui um caso excepcional, podemos dizer assim, né? Que sai um pouquinho da regra, não dá para aplicar o grau de pediometria reduzido. Observando, por observação apenas, não tem outra forma. Então, vamos só rabiscar aqui um pouco para calcular esses graus. E o que podemos fazer agora aqui para... vai ser rápido. Esse aqui, por exemplo, nessa estrutura aqui, né? Vamos ir analisando e fazendo rapidinho aqui. Qual seria o grau de hipergeometria total aqui nessa estrutura aqui? O D. Vamos ver se vocês me fornecem o D aqui. O D e o D reduzido, né? Podemos... sempre nós vamos ir calculando esses dois, porque apenas para dizer que nós vamos aproveitar o grau de hipergeometria reduzido, que vai ser mais conveniente para nós, né? Mas nós vamos ir calculando sempre os dois. O grau de hipergeometria seria quanto aqui? 4, professor? Quanto? 4? 4, isso mesmo. Ó. Uma chapa no deslocabilidade interna, depois 2 chapas nas extremidades, que seria dos apoios rotulados, e um apoio fictício aqui, né? Isso mesmo, aí está vendo que já dá para visualizar. Aqui embaixo já temos a deslocabilidade, depois podem conferir depois. E o reduzido seria? 3? Seria suficiente só colocar a chapinha aqui da deslocabilidade interna e o apoio, né? Vou pôr aqui 2. Né? Aí vai dar só 2. Certo? Olhando aqui, ó. A deslocabilidade interna deu 1, a externa 1 também. Então, por isso que o grau de hipergeometria reduzido é 2. Então, os apoios externos vão ficar rotulados. E aí dá para aplicar. Então, ó, de 4 cai para 2, né? E por curiosidade, se você resolvesse pelo método de esforço, qual seria o grau de hiperestaticidade? Quem sabe me dizer aí? A gente usava G, né? Não sei se quem fez comigo, a gente usava o grau G para o grau de hiperestaticidade, método de esforço, teoria 1. Qual era o grau? Lembram? Seria 1? Essa aqui é uma viga isostática, né? Olha, apoio fixo, apoio móvel. Ah, é verdade. Aí daria 0. 0, exatamente.
Não precisa de nada, esse aqui, ó, tá vendo como... É 3 barras vincular, 3 equação, né? Hã? São 3 barras vinculares, né? Isso, 3 barras vinculares, uma chapa. Exatamente, a análise é um pouquinho diferente, mas a gente chega aqui, essa estrutura é uma estrutura isostática, né? O B vai ser igual a L. Os graus de liberdade igual ao número de barras simples. É isso mesmo, quem falou isso está certo. Então, é o grau zero. O grau zero das estruturas hiperestáticas é uma estrutura isostática. Não precisa nada, só aplicar as equações de equilíbrio e tal. Por isso é bom saber comparar e saber os dois métodos também, né? Porque aqui, se você resolver, vai resolver por qual? Por método de esforço, que acaba caindo numa estrutura isostática. Muito mais simples, né? Se for por método dos deslocamentos, vai dar, no mínimo, 2 graus. 2 equações com 2 incógnitas. Vamos ver outro aqui. Aqui, nós vimos que o grau de total foi... O D foi quanto? Nós não tínhamos que calcular, mas já podemos dizer aqui. Tem 3 chapas internas, né? Interna, e 2 deslocamentos, dá 5, não é isso? Aqui, 3 chapas internas. 1, 2, 3. Aí seria a deslocabilidade interna igual a 3. Aqui até podemos já aproveitar aqui. Já que nós já fizemos isso aqui, né? Vou colocar assim. Só vamos ir já calculando, porque a interna e a externa nós já calculamos. A interna, 3, ó, 3 chapas. A externa, 2. 1, 2. Apoios rotulados externos, estaria faltando. Aqui calculamos apoios rotulados externos só. Quantos daria? Só 2 apoios, né? 1, 2. Então, o grau de hipergeometria total daria quanto? 3 mais 2 mais 2, 7. 7. 7, isso mesmo. E o reduzido? 5. 5. Agora, pergunta o grau de hiperestaticidade, o G. Vamos ver quem responde isso aí. Uma curiosidade, no curso agora nós não vamos ver, estamos só fazendo uma comparação, né? Três, professor? Não, 3 não. Você respondeu certo. É 3 mesmo. É 3. É. Para isso aí nós temos as formulinhas, tal, né? De teoria 1 tal. Depois vocês pesquisem ou dão uma olhada nos seus cadernos aí. Mas é 3. Por causa que tem aqui, rapidamente, podemos fazer assim, simplificando algumas coisas. Né? Aqui um apoio fixo, um apoio móvel, tem 3, e o engaste. Tem 3 equações de equilíbrio, ficariam 3 incógnitas. Assim, analisando rapidamente, né? Claro, tem que fazer com mais cuidado alguns casos. Esse aqui dá para fazer dessa forma. Não tem rótulo, não tem nada, então dá para... Ó, aqui seria mais vantajoso usar o método de esforço, vai dar 3 incógnitas apenas. Pelo método dos deslocamentos, usando o grau reduzido, inclusive, dá 5. Pareceria que o método dos deslocamentos veio para complicar, né? Aqui já deu 2, não precisaria nada. Já deu 2 aqui. Aqui deu 5, enquanto pelo método de esforço usou só 3. Só estou vendo desvantagem. Nesse caso, nós chegamos... Apoios rotulados não tem, aqui seria 0, né? Porque não tem, os apoios externos são todos engastados, então não tem, o AR seria 0. O grau de hipergeometria, portanto, seria igual ao grau de hipergeometria reduzido, né? Concorda? Já que os apoios rotulados são 0, né? Os 3 apoios aqui são engastes. E o grau de hipergeometria total, o reduzido seria 9 mais 3, daria 12.
E o grau de hiperestaticidade? Esse aqui não é mais tão corriqueiro para fazer, né? Nós temos as fórmulas também para calcular todos esses casos de hiperestaticidade. Quem que me diz aí o grau de hiperestaticidade dessa estrutura aí? Vou deixar aqui o número, depois vocês, quem tiver curiosidade, como eu falei, nós não vamos já estudar o método esforço, nós vamos usar algumas coisas, claro, no método, no próximo capítulo, para podermos calcular os fatores de carga e de forma desse tipo de estruturas aqui, né, barra bem engastada e barra com engaste de apoio, nós vamos usar o método esforço. Depois vou explicar o porquê que a gente usa o método esforço. Porque isso aqui é uma estrutura, do ponto de vista do método esforço, é uma estrutura hiperestática, né, com 3 graus. Esse aqui também é hiperestática com 1 grau. Então, nós vamos usar o método esforço para deduzir as fórmulas, porque outro método, tem outros métodos, hein, mas que a gente precisaria estudar, tudo mais. O método que podemos usar para obter esses fatores de forma e de carga, que nada mais são os momentos que vão aparecer nesses engastes, nesse ou nesse aqui, são chamados fatores de forma e de carga, são diferentes, mas são esses momentos. Nós podemos usar o método de esforço para calcular, né? Como são vigas hiperestáticas. Só que vamos usar depois esses resultados para aplicar no método dos deslocamentos. Então, essa estrutura aí, quem lembra, vai dar 6... 18 por aí? 18. Dá 18, isso mesmo. Tem quadros, né? Exatamente. Exato, dá 18. Então, aqui, por exemplo, pelo método dos esforços, já dá 18. Pelo método de deslocamento, só dá 12. E assim por diante, não tem como, às vezes, depende de cada caso. Em alguns dá mais, às vezes dá menos, né? Podemos ir depois analisando outros casos aqui, né? Vocês podem ver. Eu vou deixar depois uma lista aqui para vocês praticar. Essa primeira lista tem as respostas aqui, para vocês conferir, e tem uma outra lista que é de exercícios sem respostas, para vocês poderem praticar mais um pouco. Qualquer dúvida depois vocês podem perguntar. Certo? Então, hoje nós vamos ficar por aí. Se vocês tiverem, eu vou sempre deixando um tempo aí, uns 5, 10 minutinhos assim no final, para quem quiser fazer alguma pergunta, né? E aproveitar esse tempo e não terminar bem na hora, porque termina às vezes na hora, aí não dá tempo mais para fazer nada, né? Então, se vocês não tiverem nenhuma outra pergunta, nós vamos ficando por aí. Ou, se vocês quiserem fazer, estão aí abertos. No próximo capítulo, nós vamos ver essa parte, então, aqui dos fatores de segunda espécie, certo? Isso aí eu vou explicar. São as bases do método dos deslocamentos. A gente precisa obter essas fórmulas, né, deduzir, para que vocês possam entender. Não são fórmulas que vamos chegar, que vamos obter, né, e vamos aplicar no método. Até o final do curso, praticamente as fórmulas são as mesmas, só que a gente precisa saber, especialmente em relação aos sinais, né, se é positivo, se é negativo, por que é horário, por que é anti-horário, por que o deslocamento para cima, para baixo, todas essas coisas aqui nós vamos deduzir de forma matemática, né, de forma exata. Não é difícil, né, fazer depois a dedução das fórmulas, e especialmente os sinais, para vocês poderem ter certeza em relação aos sinais. Então, é isso aí, pessoal. Vou deixar essa lista aí, esse material de hoje, para vocês poderem rever depois. Deixa eu interromper aqui. Se não tiver nenhuma dúvida, então,
comigo será até a semana que vem. Então, Tá ok, professor. Até mais, professor. até mais. Até mais, Boa professor. tarde a todos. Boa tarde. Se alguém entrou aí, é só falar também. Acho que não entrou mais ninguém, mas... Hudson, professor, eu tinha entrado assim, uns 5 minutinhos depois. Aí eu não quis interromper. Eu não quis interromper, aí eu só coloquei no chat. Pode interromper. Professor, eu entrei também. Quem que é? Victor Augusto. Tá. Victor Augusto. Eu só entrei na segunda parte. A primeira eu não consegui. Aí mesmo aqui está sem, mas tudo bem. Ok, obrigado. Então, até a próxima aula aí. Sempre me lembrem, senão ia ficar com falta. A hora que entrar, não se importem em interromper, não. É 2 segundos só, tá? Tudo bem, professor. É porque o senhor estava explicando a matéria e eu fiquei com receio. Não, E não o tem problema. mesmo caso também. Não, não vai ter. Pior você ficar com falta, né? Não vai ter problema. Não. Em 2 segundos você resolve isso aí, tá? Tá bom, então. Obrigado, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Boa tarde a todos. Até mais, professor. Até mais. Professor, até mais. Boa tarde.